Agosto Lilás. Voltamos ao vivo depois da nossa pausa para o almoço com o nosso painel Agosto Lilás aqui na Guardiã da Notícia. E agora a gente vai continuar falando dessa pauta tão importante sobre a questão da violência contra a mulher. E mais do que acolher, além do acolhimento tão necessário, é fundamental também ter políticas públicas para que essa mulher ela realmente recomece a vida dela. E aí, para a gente justamente falar sobre esse tema tão importante, a gente recebe aqui a coordenadora de políticas para mulheres na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a Daniele Acamini, certo? Muito bem. E também a secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, Estela Pessoa. Prazer enorme recebê-las. Junto com a gente nesse painel, a gente tem a Camila Cabral e também a Lia Duarte, para a gente continuar debatendo aqui na Guardiã da Notícia, agora 2 horas e 14 minutos, esse tema tão importante, e por isso a gente vem destacando nesse painel o que fazer e de que forma realmente a cidade de São Paulo e as cidades também que a Guardiã da Notícia cobre, vem fazendo políticas públicas para a gente poder combater essa situação. Vou conversar com você, Daniele, porque eu sei que tem um projeto muito bonito aí que você coordena, que além do acolhimento a essa mulher em situação realmente de vulnerabilidade, que ela já sofreu a violência, tem a reinserção no mercado de trabalho. Bom, a gente tem aqui na cidade de São Paulo a Casa da Mulher Brasileira, que ela é um equipamento que está funcionando desde 2019. Ela trabalha em todos esses eixos, né? Ela começa no acolhimento dessa mulher com uma escuta qualificada. Então, a mulher, quando chega lá, ela é atendida por uma equipe multidisciplinar, que consiste numa assistente social, numa psicóloga, e ela tem orientação jurídica também. Fora isso, na casa, a gente tem conta com os demais entes, que é a delegacia, a primeira DDM, ela está lá e funciona também 24 horas. Nós temos o Tribunal de Justiça, a Guardiã Maria da Penha, que fica uma base alocada dentro da Casa da Mulher Brasileira, a Defensoria Pública, o Ministério Público e, mais recentemente, o IML. Fora essa questão do combate à violência, o enfrentamento em si, a gente conta lá também com a questão da autonomia e da capacitação. Então, a mulher, quando entra lá, primeiro ela é acolhida. E depois, quando ela está mais forte, a gente tem oficinas para capacitá-la, também oferece vagas de emprego junto com outras secretarias para que ela possa romper definitivamente o ciclo da violência. E já existem histórias que mostram realmente que essa mulher conseguiu romper esse ciclo da violência e conseguiu seguir numa vida nova, porque quando chega nessa situação realmente de buscar um acolhimento, ela já sofreu muita violência. Então, tratar o psicológico e conseguir essa capacitação para recomeçar a vida é todo um processo. Já existem essas histórias? Sim, existem, e é isso que dá o gás para a gente continuar trabalhando, né? Ver que a política funciona e que muda, de fato, a vida dessas mulheres. A gente tem diversos casos de sucesso. Começo do mês, a gente fez uma ação de empregabilidade, junto com outra secretaria. A gente teve 1.000 vagas de empregos, né, ofertadas para as mulheres vítimas de violência. E, além dessa questão que atende a Casa da Mulher Brasileira, de ouvir essa mulher e voltar e fazer com que ela seja inserida novamente no mercado de trabalho, nós temos outras políticas também que garante que essa mulher rompa esse ciclo de violência. Nós temos uma história bem recente de uma mulher que conseguiu a casa dela através do Pode Entrar, que é um programa da Prefeitura da Secretaria de Habitação, que a mulher tem moradia. Né? Um percentual das moradias construídas aqui no município são garantidas a essas mulheres vítimas de violência. E foi muito gratificante para a gente quando ela entrou em contato, falou que ela estava morando na casa dela. Então, é isso que faz a gente continuar trabalhando cada vez mais. Legal, Daniele. E você sabe nos informar quantas mulheres elas estão sendo atendidas hoje na Casa da Mulher e quantas mulheres vocês já recolocaram no mercado de trabalho desde que você está à frente? Olha, eu estou à frente da coordenação há pouco tempo. A Casa da Mulher Brasileira ela faz uma média de 4.000 atendimentos mensais. Isso somando os atendimentos psicossociais, as oficinas, todos esses atendimentos, né? Mas é importante ressaltar que a Casa da Mulher Brasileira é um dos equipamentos que a Prefeitura tem. Nós contamos com, além da Casa da Mulher Brasileira, mais 26 equipamentos que estão espalhados por toda a cidade. Então, a nossa rede é muito grande e atende todas as áreas. A diferença desses outros serviços para a Casa da Mulher Brasileira é que ele não é 24 horas
igual a Casa da Mulher, né? Ele funciona das 8 às 18, mas eles estão espalhados por toda a cidade. Além disso, nós temos também postos de atendimento em lugares estratégicos, no metrô e na estação de ônibus. E, além disso, o que é muito bom também a gente sempre reforçar é da nossa van. Nós temos uma van que vai até os territórios, porque o que a gente precisa, antes de mais nada, é educar essa mulher, porque muitas vezes ela não se percebe no ciclo da violência. Então, a gente vai até os territórios conversar com essa mulher, explicar o que é a violência, porque a violência física ela é perceptível e é sentida. Fica aquele roxo, todo mundo sabe que está sofrendo. Mas a gente tem violência psicológica, violência moral, que muitas vezes a mulher não se reconhece naquela situação. Então, a nossa van vai nas periferias, vai em sempre lugares mais afastados, para falar para essa mulher que existe esses outros tipos de violência e, principalmente, para informar que ela não está sozinha. Porque se ela precisar de um acolhimento, ainda que ela não tenha uma rede de apoio familiar, de amigos, de vizinhos, nós damos essa rede de apoio para ela. Então, a gente está espalhado por toda a cidade, além de contar com a Casa da Mulher Brasileira. Excelente. Né? E falando da van, vocês têm hoje um cronograma? Onde que vocês vão? É mais para a periferia? Tem aqui no centro? Qual é hoje a dinâmica e como é que vocês montaram para realmente chegar naquela mulher que é vítima de violência? Bom, a nossa van, antes ela era um ônibus lilás, e por conta do tamanho do ônibus, a gente trocou por uma van, porque o ônibus ele tinha dificuldade em acessar alguns lugares, né? Ela começou a trabalhar, começou a rodar em março, de março, aí abril, a gente trabalhou um pouco menos, de abril para maio, a quantidade de eventos que ela participou aumentou em 400%. Então, a gente viu a necessidade de ter esse equipamento trabalhando junto conosco. E para onde nós vamos? Para todos os lugares que você possa imaginar. A gente já foi para Paraisópolis, Heliópolis, e nós também estamos nos grandes eventos. A van esteve no Carnaval, na Virada Cultural, na Virada ODS. E como a gente trabalha também com o protocolo Não Se Cale, nós estamos levando essa van para lugares onde o público é majoritariamente masculino. Porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente culpa muito a mulher. Então, a gente precisa trabalhar essa questão de uma masculinidade mais saudável, né? Então, a gente está levando essa questão para os lugares masculinos, então a gente vai estar em breve nos jogos de futebol também, para conscientizar as pessoas que a violência existe, ela precisa ser combatida. E a gente precisa que essa causa seja abraçada não só pelas mulheres, mas principalmente pelos homens. Aproveitando até essa sua fala, quero perguntar aqui para a secretária. Estela, essa questão de um aumento até de políticas públicas, quando a gente fala, como a Daniele colocou, de violência contra a mulher, a gente pensa diretamente nesse combate com ações femininas. Mas é fundamental a gente ter também esse olhar ampliado para a sociedade. Boa tarde. Sim, a gente, na prefeitura, tem o sucesso, né, dessa questão do enfrentamento da violência contra a mulher. Eu acho que muito se dá com relação à integração intersecretarial que a gente tem. Então, claro, nem tudo pode ser resolvido no âmbito de uma pasta, mas por isso que a gente tem essa visão de fortalecer essa cooperação mesmo intersecretarial. Então, Secretaria de Segurança Urbana, Secretaria da Saúde, muitas vezes a pessoa está fragilizada e aí de ir para um serviço, de um serviço para o outro, às vezes justamente o tempo de você estar desistindo de procurar uma ajuda. Então, a importância da gente estar bem afinado para proporcionar esse encaminhamento, esse atendimento do jeito mais célere possível, né? Porque não é uma única pasta, é uma política pública realmente voltada para realmente proteger essa mulher e fazer com que ela tenha coragem de seguir nessa denúncia e seguir realmente nesse combate a esse ciclo que, por muitas vezes, ele dura anos. Exatamente. Eu acho que esse é um dos assuntos que a gente só pode vencer, só pode estar enfrentando se for de um jeito mesmo em rede, né? Uma rede de proteção, todas as secretarias, todas as coordenações atentas aí a esse ponto. Ok, vamos lá. Daniela, tudo bem? Boa tarde. Você citou aí o número de 4.000 atendimentos mensais. Esses atendimentos vocês também acabam incluindo, claro que essa mulher com toda essa vulnerabilidade, psicólogo, psicanalista, todos encaminhamento. E acreditamos, se cada município começar com esse tipo de trabalho, nós temos uma grande chance aí de diminuir, como você mesma falou, né? A violência, quando ela é física, você sente. Mas quando ela é patrimonial, de qualquer outra, é aquele sentimento muito ruim para a mulher que está
sem essa rede de apoio familiar, muitas vezes de amigos. Qual foi a recuperação que vocês têm de porcentagem mensal com essas mulheres? Porque acredito também que vocês acabam integrando essa mulher ao mercado de volta ao trabalho. Porque essa mulher, muitas vezes, também, ela acaba sendo uma mãe, né? E também tem o filho para que a gente possa dar apoio. Porque senão nós sabemos que se tornará também um adolescente e um adulto que tende a ter esse tipo de problema. Porque, normalmente, quando nós temos a pessoa que foi agredida, nós temos o agressor também. É um problema de saúde, não só para a mulher, também para esse homem também. Você mesma também falou que vocês têm um trabalho também masculino, né? Que vocês acabam também integrando esses homens também? Na verdade, a gente tem um programa que volta o ano que vem, que é o Tempo de Despertar, que é exatamente para isso. A Segurança Pública TCM, ele tem um programa interno que se chama Eles por Eles, que é exatamente trabalhar essa masculinidade mais saudável, para que a gente forme homens melhores, cidadãos melhores, né? O que a gente vê muito nessa questão de violência, e é uma questão não dos homens, até mesmo nossa. Quando a mulher é agredida, a gente sempre pergunta, mas por que ela volta para ele? Por que ela não sai desse casamento? Quando, na verdade, eu acho que a pergunta que a gente deveria fazer é por que ele agrediu? Exato. Mesmo nós, mulheres, acabamos culpando novamente a mulher. Então, é um exercício para a gente fazer, como sociedade, repensar como a gente encara essa questão da violência e entender que é um problema de todas nós, agredidas, não agredidas. Sociedade, né? Exatamente. E antes de você assumir como coordenadora, você como secretária adjunta, quem estava à frente à pasta? Eram mulheres ou eram homens? Você sente que a mulher à frente, ela tem um olhar mais acolhedor e de verdadeiramente tirar do papel e realizar a integração dessas mulheres na sociedade? Eram mulheres, sim. A gente tinha tanto a titular da pasta quanto a secretária adjunta mulheres, e a coordenadora também, a Ana Cristina, era coordenadora, né, era uma mulher. Eu acho que sim, acho que a gente tem essa sensibilidade, a gente tem essa questão mesmo de avaliar, de se colocar no lugar, né? Então, acho que faz todo sentido estar chefiada pela mulher essa coordenação. Agora, um projeto muito legal é o Tem Saída. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho o programa. A gente falou desse programa numa das entrevistas na Guardiã e me chamou muito a atenção porque eu acho importante a gente ressaltar para essa mulher que realmente existe uma saída e que tem aqui todo o suporte, né, que a Prefeitura vem oferecendo para que não fique só... porque a mulher tem muito medo, né, de sair daquela situação por conta financeira. Muitas vezes ela fica nessa situação de agressão, que nem sempre ela é só física. A agressão psicológica também ela é recorrente. Bom, o Tem Saída nós trabalhamos em parceria com outra secretaria para tirar essa mulher do ciclo de violência. Como é que a gente rompe o ciclo de violência? Dando para ela condições de viver sua vida de forma autônoma, e isso são condições financeiras mesmo, né? O primeiro passo que a gente faz é a capacitação. A gente precisa capacitar essa mulher para o mercado de trabalho, para que ela possa ter um emprego. E aí a gente tem essa parceria. No começo do mês, inclusive, teve uma ação muito grande que foi feita na Casa da Mulher Brasileira, que a gente levou essas vagas de emprego. Então, tinha empregos diversos lá, de todas as áreas. Tem muitas empresas parceiras que estão junto nessa causa. Então, eles estão oferecendo essas vagas para essas mulheres. Então, já tem um olhar diferenciado daquele RH, porque sabe que é uma mulher que já passou por uma situação de vulnerabilidade. Então, eles têm esse olhar diferente e eles estão junto, apoiando a Prefeitura para reinserir essa mulher no mercado. Mas a gente trabalha também uma outra parte, que é a autonomia, que não só na parte do emprego, mas também do empreendedorismo. Lembrando que muitas mulheres, elas não conseguem voltar para o mercado de trabalho formal por conta da situação que vivem, filho pequeno, algumas outras situações. Então, é importante também que a gente não pense só no emprego formal como porta de saída, mas pense também na questão do empreendedorismo para essas mulheres. Para que realmente ela, como a Lia destacou, essa mulher, na maioria das vezes, ela não sai dessa situação justamente porque ela tem um filho, uma filha, ou até mais. E aí o questionamento dela é: como é que a gente vai sobreviver? E ela não podendo sair de casa, o empreendedorismo é a saída.
é a saída. Nós fechamos uma parceria recente, um centro aqui técnico de São Paulo, e qual foi a nossa proposta para eles? Nós precisamos de emprego que não precise de um investimento inicial alto para que ela comece a trabalhar. Então, a gente tem capacitação de cuidador de idoso, tem capacitação de cuidador de criança e também de design de sobrancelha, porque é um investimento baixo, a mulher consegue trabalhar da casa dela e ela consegue ter renda para sustentar os filhos e se sustentar. E acho que você já vê o retorno mais imediato, né? Porque a gente está falando ali de uma situação que a pessoa está vulnerável, está fragilizada. Você não consegue pensar em termos de, olha, daqui 2 anos eu vou estar... Então, essa questão do baixo custo inicial, e você já está vendo alguns frutos, eu acho que faz muita diferença para o êxito mesmo do processo todo, dela sair daquele ciclo, né? Então, a gente pode falar que precisa traçar uma jornada, né? Precisa primeiro recuperar a autoestima dessa mulher, ela realmente se sentir segura e acolhida, aí capacitar para que realmente exista a saída. E hoje, a parceria de capacitação, além da capacitação, vocês têm parcerias para recolocar elas imediatamente no mercado de trabalho, aquelas que se destacam? Sim, nós temos parceria. E, recentemente, a gente está trabalhando com essas mulheres uma outra questão, empregos que se proclamam como empregos masculinos, né? A gente tem trabalhado com essas mulheres oportunidade de vagas na construção civil, por exemplo, porque é interessante que é um mercado que não para, sempre tem mão de obra, e o que a gente estava analisando? Quando eu estou na minha casa, que eu quero um serviço assim de pedreiro, de encanador, eu me sinto mais segura quando tem uma mulher fazendo esse serviço. Então, não porque a gente capacitar essas mulheres para fazer esse trabalho. Se tem uma filha em casa, você se sente mais segura deixando um homem, prestador de serviço, entrar ou uma mulher. Então, a gente está com esse olhar também de entender que trabalhos que hoje são vistos como trabalhos masculinos, às vezes cabem melhor para uma mulher, dependendo de quem ela vai atender. Então, a gente está conversando com essas mulheres para que elas vejam isso, entendam dessa forma também, né? E as que têm vocação e querem seguir nessa parte. E eu vi que vocês estão buscando parcerias para realmente fazer a expansão dessa capacitação. Vocês veem, ao longo desse ano de 2025, uma expansão no número de atendimento, que hoje é de 4.000. Vocês veem aumentando isso mensalmente? Eu acho que a gente faz algumas ações que acabam aumentando esse número. Essa que a Dani comentou, né? Que nós fizemos agora em homenagem ao Agosto Lilás na própria Casa da Mulher Brasileira. Então, um exemplo também de uma ação intersecretarial, porque foi com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, de estar levando as empresas para dentro da casa, os RHs. Então, elas já saíam até com uma carta, né, Dani, de emprego, na hora. Isso é muito bacana. Você acaba com aquela questão de ter que sair, ir para uma entrevista. A gente levou algumas parceiras lá. Tivemos um resultado muito, muito bacana. Enfim, foi um dia muito emocionante. E eu acho que com essas ações que a gente está fazendo cada vez mais recorrentes, a gente acaba aumentando esse número, sim, de encaminhamentos. E aquela mulher que está nos acompanhando, nos assistindo e quer saber como e aonde ela consegue realizar a inscrição, como ela consegue ter acesso a essas informações? É somente indo na Casa da Mulher ou vocês têm algum canal de divulgação hoje? Bom, no site da Prefeitura, ela vai ter o endereço de todos os serviços por zona, porque a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas por dia, mas nós temos os outros equipamentos também, que estão espalhados pela cidade, que são 26. Então, de repente, para ela ficar mais viável, ir no mais próximo de casa ou no mais próximo do trabalho. Mas os contatos da coordenação também estão disponíveis no site, e ela pode entrar em contato conosco e nós encaminharemos ela para o atendimento mais próximo, ou do trabalho ou da casa dela, que for melhor. Que é muito importante tudo isso, que desde as 8 da manhã que nós estamos aqui, né, Fabi? O público aqui, tem pessoas que estão aqui conosco desde o início. Eu estou muito surpresa com uma situação. Que quem está presente, quem está nos ouvindo, por qualquer que sejam os canais, como todas as cidades têm esses programas, né? Muitas vezes, Estela, não reconhecido pela população. E isso me dá até uma ideia de nós estudarmos, tá? Em nível não só São Paulo, nível ABC, enfim, para todas essas mulheres, estudar uma forma que nós possamos dar na íntegra, porque você falou,
no site da prefeitura. Muitas vezes essa mulher, com a vulnerabilidade que ela não tem um acesso a uma internet, ela não tem um celular, que nós já estamos tirando ela dessa vulnerabilidade. Algo que tem que, principalmente vocês que estão com esse projeto maravilhoso para a cidade, sabemos que a população aqui, quase 12 milhões de pessoas aqui, é um número significante para a cidade, e é o nosso coração do país, é São Paulo, né? De estudar para que chegue essas informações. Para replicar, né, Lia? Eu acho que o grande caminho é replicar um projeto tão bonito como esse, para que chegue em outras cidades. Mas eu acho que a Lia tocou num ponto muito importante que até quero perguntar para vocês. A secretária colocou que vocês fazem um trabalho em parceria com outras secretarias que é tão importante. Essa mulher, na maioria das vezes, ela está na escola, né, do filho, ela está nas UPAs, porque é onde ela vai buscar atendimento. Essas secretarias também já estão treinadas e capacitadas para direcionar a mulher para programas tão importantes como os que vocês desenvolvem? Olha, sim, muito importante. Inclusive, a gente sempre fala, né, o sistema da saúde e da educação, eles são... o da educação, onde a criança passa a maior parte do tempo, fica ali com... né, o professor conhece, às vezes, mais do que o médico, a criança, né? Porque está ali com ele sabe quando não está bem, quando não... E, do mesmo modo, também, a questão da saúde. Então, enfim... Mais uma ferramenta que a gente tem que colocar à disposição para estar divulgando, para estar encaminhando essas mulheres nesses casos. A gente tem também a nossa van, a nossa unidade móvel de atendimento, que tem sido uma ferramenta muito poderosa por ela acessar as periferias e chegar, às vezes, no final de semana, porque, às vezes, nem sempre a gente, com o trabalho regular ali de segunda até sábado, que sábado acaba sendo um dia útil, né, para muitas mulheres. E quando você vai no território, acessa, leva um equipamento móvel, a gente tem a divulgação desses programas e eu acho que isso tem sido muito, muito satisfatório, né, Dani? A gente tem ouvido isso. Nossa, eu não sabia que tinham tantos programas, eu não sabia que... Falta de informação, então, né? A gente quer ampliar também, a van está com a agenda cheia, mas, enfim, a gente quer estar indo para cada vez mais lugares, porque ir no território é muito importante. Ter esse espaço da escuta, do fortalecimento da política pública no território. Às vezes, o que se pensa num gabinete, quando você chega na ponta, a realidade, a pessoa fala, não, aqui é melhor fazer de outro jeito. E até nas próprias associações de bairro, porque você consegue, na associação de bairro, talvez ali a rede de apoio dessa mulher. Se fortalecer, sim, é isso, né? E vocês trabalham a parceria com o CRAS e com os CREAS? Tudo em parceria? Bom, o trabalho nosso do enfrentamento à violência contra a mulher é um trabalho em rede. Então, a rede especializada e a que está fora da rede especializada. A rede especializada são os centros de referência, a Casa da Mulher Brasileira, que atende a mulher. A rede não especializada é as demais, né? A saúde, que aí faz esse caminhamento. A escola. Então, a gente trabalha sempre em rede para que esse profissional atendeu lá, identificou a situação de violência doméstica e encaminha ela para a rede especializada. Ou seja, vocês estão trabalhando em conjunto. Em conjunto. Saúde, educação e secretaria. Exatamente. Nós sabemos que a chance de dar certo é grande. Quero até parabenizar vocês, mulheres, Obrigada. linha de frente desse trabalho. E eu tenho certeza, como nós já falamos aqui o dia inteiro, agosto é o mês simbólico, mas o Dia da Mulher, da Criança, é todos os dias, dia, mês e ano. E eu tenho certeza que com mais informações, com mais políticas públicas para que nós possamos tirar essa mulher dessa vulnerabilidade, é tema que foi o dia inteiro a gente falando a mesma situação. Tenho certeza de quem está presente, quem está nos ouvindo, sabe, deu uma grande... vai abrir bastante a mente, como que cada vez mais nós tenhamos o trabalho, porque essa mulher, na verdade, é um direito que assiste ela, e ela não é um problema dela, ela acaba sendo um problema nosso enquanto sociedade. Porque a partir do momento que nós estamos vendo uma mãe com essa vulnerabilidade e seu filho automaticamente... Eu fui da rede da educação durante 30 anos e você fez uma colocação maravilhosa. O aluno, ele reflete tudo para nós. Nós conhecemos muito mais o aluno do que, às vezes, até a própria família, tá? Porque é onde ele solta tudo, principalmente no pré-primário, né? Você vê uma mudança de comportamento, né, Lia? A criança já chega mais acuada, ou mais violenta até.
Sim, sim, mas violenta, eu sempre falei, até estava conversando com a psicóloga que esteve aqui conosco hoje. A doutora Heloísa. Que de terça a sexta, a criança conosco na educação é uma coisa. O maior problema da educação é a segunda-feira. Porque todo o trabalho que foi feito nesses 4 dias, muitas vezes, dependendo do ambiente onde mora, qual o problema que se tem, muito problema com a bebida, alcoolismo, com os pais, né? Essa criança acaba refletindo para nós. E é claro que, por trás dessa criança, nós temos uma grande mãe com uma vulnerabilidade muito grande, que muitas vezes não trabalha, não é porque não quer, e sim porque a mãe ela não abre mão de um filho. Nós somos mãe aqui, não sei se vocês são, mas nós estávamos falando isso agora há pouco, né? Primeiramente, a gente prepara a vida do filho para o ano letivo, para que possamos arrumar a nossa vida enquanto profissionais em qualquer área que seguimos, né? Então, eu acho que, com certeza, nós teremos um grande êxito. Isso que aconteceu, quero parabenizar a Guardiã, quero parabenizar a Camila, enquanto da AFUN. Eu acho que esse tipo de programa, esse tipo de situação, nós temos que levar não só para São Paulo, e sim para o grande ABC, para todas as regiões. A informação é o que transforma, né? Informação que transforma. Hoje foi um dos de muitos que com certeza iremos fazer, porque hoje nós tivemos aqui mulheres de todos os segmentos da sociedade para dar essa grande explanada aqui. Agora... E a vinda de vocês, secretárias, que realmente estão fazendo capacitação, que tem a van, estão falando dos lugares onde a mulher pode ser acolhida, está sendo de grande valia, porque eu acredito que esse nosso painel está sendo mais informativo para aquela mulher que está se sentindo sozinha, sem rede de apoio, procurar verdadeiramente aí a Casa da Mulher. Saber que existe, né, Camila? Eu acho que o principal é isso, é saber que realmente existe. Porque até queria que vocês fizessem uma colocação. A gente teve o último mapa da violência contra a mulher, aponta um aumento, e o Brasil como o 5º país mais violento contra a mulher no mundo. Esses números que crescem tanto, são porque existem mais ações ou porque casos como a gente assistiu naquele do elevador, onde uma mulher foi espancada com 60 socos, vem se repetindo cada vez mais? Eu acho que a gente tem as duas situações. A gente vê uma escalada da violência contra as mulheres, mas a gente vê também, principalmente, as mulheres com menos medo de denunciar. Então, isso reflete o aumento dos números também. A gente vê ela se sentindo mais protegida, sabendo que vai ter um amparo, tanto do Estado quanto legal, e ela vai ser acolhida. Então, a gente vê ela denunciando. E eu acho que muito desse aumento da denúncia é justamente fortalecido pelo que a gente está fazendo aqui. Ela vê que não está sozinha, né, Dani? Então, existe uma rede debatendo, como vocês disseram hoje, várias mulheres de diversos segmentos passando aqui, a força está justamente na diversidade. Cada uma trazer a informação do seu nicho, seja da saúde, seja da política pública, seja de governança, né, para mostrar mesmo, olha, faça que existem aparatos para estar dando um fortalecimento aí. Nós estamos por trás, né? Sim. Isso é importante. Agora, o secretário de Segurança da cidade de São Paulo, Orlando Morando, abriu hoje o nosso painel e ele até fez uma citação que quando casos de pessoas públicas como a Ana Hickman, que realmente ganhou uma grande repercussão, acontecem, isso também dá uma força para outras mulheres denunciarem e elas perceberem que elas não estão sozinhas e que não existe uma classe social e não existe um perfil do agressor. O agressor está em todas as partes e essa mulher realmente estar motivada para fazer a denúncia. Acontece isso? Vocês sentem isso? Sim, a gente vê quando os casos repercutem, né? Não só como da Ana Hickman, que é uma figura pública, mas aquele caso do elevador também, que a mulher apanhou, tomou 61 socos dentro do elevador, a gente tem um aumento dessas denúncias. É a mulher se reconhecer na situação de violência, entender que não é só ela que passa por isso, e ela perde um pouco da vergonha. Porque, antes de mais nada, quando você vai denunciar, você tem que passar por cima de alguns sentimentos, você tem que assumir e contar para os outros que você está passando por aquilo. Então, é vergonhoso no primeiro momento. Então, quando ela vê que não é só com ela que acontece, ela se sente mais forte para ir fazer a denúncia.
Eu acho que a Camila, na associação, vocês devem ver muitos casos referentes a essa situação da vergonha, de verbalizar realmente o que acontece na própria casa. As pessoas tentam esconder ao máximo. Sim, mas é isso. Quando a gente está falando de políticas públicas, que as mulheres veem o acolhimento, que elas têm uma associação, que é a FUN, ela já está lá, Força União das Mulheres, nós estamos mostrando o nosso trabalho, nós estamos mostrando que nós temos todo um atendimento multidisciplinar, que é com psicólogas, psicanalistas, psiquiatra, aconselhamento jurídico, ela se sente mais à vontade de se abrir, porque ali ela sente verdadeiramente o acolhimento. E na secretaria, hoje, vocês são responsáveis na criação do que exatamente? O que vocês podem contar para a gente de inovação que vocês vão trazer aí nesse novo comando de vocês? Olha, eu acho que, para além da nossa rede assistencial, que a Dani pontuou, para a questão da nossa van, que tem sido também uma ferramenta maravilhosa, uma das ações que tem nos dado muitos frutos e que a gente tem visto um êxito grande é o protocolo Não Se Cale, né, Dani? A gente está engajado aí com esse protocolo. Estivemos no Carnaval, nos grandes shows aí, Fórmula 1, enfim, a gente está com um cronograma aí para atuar nesse protocolo. Você quer falar mais um pouquinho? Bom, o protocolo Não Se Cale é para a mulher saber que ela pode denunciar e que ela vai ser acolhida se ela passar por uma situação de violência. Não chega a ser uma violência sexual, mas se ela se sentir, né, que vai passar por essa situação de violência, ela vai ser amparada. Então, a gente está nesses grandes eventos e, principalmente, né, a gente está também para divulgar, para que ela entenda que, às vezes, aquela segurada no braço, aquele puxão, não é normal. A gente não pode normalizar esse tipo de situação. Então, a gente está lá principalmente para informar. Bacana. Além desses protocolos de medidas em grandes shows, em grandes eventos, eu acredito que a gente fazer o micro também, começar a colocar essa informação nos pequenos comércios, igual aqui na Paulista. Olha o quanto a gente tem metrô, a gente tem comércio, a gente tem teatro. Nós temos um campo muito amplo e basta apenas assim a gente imprimir e ali pedir autorização, começar a treinar realmente, levar informação, porque as mulheres chegam muito mais ali do que em qualquer outro lugar, né? Tem bares que já até adotaram, né, que é o drink para você denunciar que você está sofrendo ali um assédio ou uma violência. Então, acho que a sociedade também tem que participar, porque, lógico, a prefeitura tem que fazer a parte dela, tá criando aí toda uma atmosfera para acolher essa mulher e para que realmente ela tenha coragem de fazer a denúncia. Mas quando a sociedade também compra a ideia e se coloca ali como um agente dessa transformação, a gente ganha muito mais força. E sem contar, né, desculpa, sem falar, né, Fabi, que aquele ditado que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher, mete o garfo, mete a vassoura, mete tudo, tem que tacar tudo. E hoje nós temos também uma fonte que é muito segura, que a sua identidade não é revelada, que é o 180. E realmente ele é funcional. Nós temos que acreditar que quem está com todo esse trabalho tem o êxito por trás. Ou seja, o que nós não devemos fazer é não se cale. Isso. Quer concluir, Stella? Eu acho que é isso mesmo, é não naturalizar comportamentos que são lá na frente, né, que já são agora e que vão ser potencialmente lesivos. Eu acho que agosto, essa ação aqui nossa, agosto é um mês, é um convite à reflexão, mas também à ação, né? Então, todo esse nosso debate aqui, todas essas políticas que vêm sendo feitas, que com o reforço da sociedade, a gente tem que ter essa integração. Elas vão mostrar aí não só a força da cidade de São Paulo nesse acolhimento, mas também que sirva de inspiração aí para outros municípios, né? E assim, aqui a Rádio Guardiã, ela não atinge apenas São Paulo, é São Paulo, Litoral Norte, Alto Tietê, a Fabi... ABC. Então, assim, é uma maneira de realmente... Vale do Paraíba, lá, Gabriele. Vem cá, Gabriele, por favor. Mogi das Cruzes. Muito no cantinho, eu tenho certeza que está com... Pega uma cadeira, Olá, que a gente divide o microfone.
Porque nós E da o cinegrafista vai me matar, mas a gente não pode perder essa oportunidade. Porque nós da Associação AFU, nós somos de São Bernardo. E em parceria com a Gabriele, nós vimos que a Guardiã a gente consegue amplificar e ampliar a informação, ajudar realmente no combate, na conscientização. Eu quero agradecer, Gabi, por você ter realmente dado espaço à nossa associação e que nós hoje não estamos levando informação só para São Bernardo, como foi o ano passado, através de palestra e caminhada. Aqui, nesse meio de comunicação, que é tão ouvido aí nas multiplataformas, nós estamos verdadeiramente chegando em mais mulheres. Eu acho que esse é o objetivo do Agosto Lilás. Gratidão, obrigada mesmo. Obrigada a vocês pela parceria. E aí, fazer também aqui, ressaltar que, apesar das multiplataformas da internet, a gente continua ainda no AM, mas já, em outubro, novembro, se Deus quiser, nós estaremos no FM 82.3 e aí sim, vamos ecoar muito mais as nossas vozes. E eu até fiz uma publicação agora no meu Instagram pessoal, que nem tudo é política, mas tudo é política sim. Porque se não tem política pública, a gente não encontra nenhuma porta de entrada e nenhuma porta de saída para essa causa tão nobre. E não é só sobre mulheres em situação de vulnerabilidade, mas é sobre mulheres e sobre as meninas, né? A gente ainda não entrou nos próximos painéis, nós teremos um falando sobre dignidade menstrual, que também está a vereadora aqui de Caraguatatuba, a Vera Moraes, que é autora do projeto de lei na cidade dela. Daqui a pouquinho também está chegando a vereadora de Mogi das Cruzes, a Malu, porque a gente vai trazer essa temática também da distribuição dos absorventes nas escolas, porque é onde começa, né? Tudo é na base. Então, quando a gente educa as nossas meninas e os nossos meninos para mudar o comportamento e tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente começa a usar a política como uma ferramenta transformadora, né, dentro da nossa sociedade. Então, a Guardiã da Notícia, ela vai além, né, do jornalismo hard news, né, Fabi, do que a gente faz diariamente, que é jornalismo, referência em jornalismo regional. A gente não trata da temática de São Paulo só da capital, da região central, a gente fala de maneira descentralizada. Tá o Rico aqui, que também é nosso diretor de Relações Institucionais, que tem visitado as 32 subprefeituras, está andando muito, graças a Deus, passei o bastão. Ele que está fazendo essa segunda leva, mas nós temos aí um projeto longo e grande de atingir todo o estado de São Paulo, Brasília e o Brasil. Então, hoje, nós atuamos fortemente no ABC, no Alto Tietê, no Litoral Norte, no Vale do Paraíba, na capital, mas a gente pretende chegar no interior de São Paulo, nas divisas e ecoar muito mais as nossas vozes, porque não é só sobre notícia, é sobre propósito, é sobre conseguir influenciar as pessoas da maneira correta. Obrigada a todos vocês pela participação. Camila, é uma honra ter você aqui, tirar você lá do ABC, de São Bernardo do Campo. A Lia, que foi uma vereadora muito atuante. Vivi muitos embates com ela, né? Porque quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu sou jornalista de rua. Eu gosto de ficar na rua, odeio ficar trancada em estúdio. Então é isso, Rico, é com você. Boa tarde, bem-vindas. Durante o dia eu tenho feito algumas colocações e acho que muito pertinente, porque vocês trabalham com o prefeito, que é um prefeito da quinta maior metrópole do mundo. Então, nós estamos falando de uma capital cheia de problemas. Tenho entrevistado todo dia um subprefeito e ali eu vejo a dificuldade que está trabalhando numa administração numa cidade como São Paulo. Eu vejo que o Ricardo Nunes, ele tem um olhar voltado para a proteção das mulheres e para dar uma guarda maior. Ele implementa com vocês, porque ele fala todo dia como fazer o dia melhor do munícipe. Como vou acordar hoje e quando dormir eu fiz alguma coisa melhor. Ele faz isso com vocês também? Com certeza. Eu acho que a gente fala muito da proteção da mulher, mas a gente tem também a promoção. E essa é uma gestão do prefeito Ricardo Nunes, que a gente tem 52% de mulheres em cargos e posições de liderança. Eu acho que isso também, para além da questão da proteção, claro que a gente debateu aqui, mas você está dando protagonismo, está fortalecendo essa liderança feminina, também é um jeito de ter esse olhar de cuidado, né? Então... Porque quando você coloca a mulher como protagonista, você inspira para que outras mulheres comecem a ver que ela não precisa ficar naquele papel atrás do homem, né? Pode ficar do lado dele, não é nada contra o homem, Apesar que a Regina, né? a primeira-dama, trabalha efetivamente.
Eu acompanho o trabalho deles no dia a dia, estou sempre com eles nos eventos, né? E vejo elas sempre trabalhando aí, sempre levantando a bandeira, né, da mulher, incansáveis. Esse papel realmente da mulher é tomar conta do seu espaço, porque eu acho que é muito isso. A mulher, por muitos anos, e até uma questão histórica que a gente tem que mudar. E é um processo. Muitas vezes a gente tem essa repetição de padrão de violência doméstica, porque a mulher muitas vezes aceita o que já aconteceu na casa dela uma vez. E aí ela vem aceitando. O que eu tenho sentido assim, no dia a dia e no mercado, hoje falaram em aumento da violência contra a mulher. Eu acho que tem que ser ponderado várias coisas. A mulher hoje, ela não se coloca na condição de apanhar, de ser mandada, de várias humilhações, e ela se coloca na posição que ela tem que estar, à frente ou ao lado, nunca atrás. Então, com isso, tem trazido um embate maior, porque é onde ela vai para o confronto. Tá certo? Vai para o confronto, porque eu estava conversando com a Fabi. Se você vê na própria natureza, todas as fêmeas morrem por causa do filhote. Eu nunca vi o leão. O leão é o rei da selva. Eu nunca vi ele morrer por causa do filhote. A leoa morre toda hora. Então, é da natureza feminina proteger com a própria vida os filhos. Então, hoje, o crescer do embate é também a conscientização da própria mulher dos seus direitos. Esse trabalho que vocês estão fazendo é extremamente importante. Eu parabenizo a todos, a Guardiã da Notícia, a Prefeitura de São Paulo, a vereadora Fabi, nossa presidente da FAME. A FUM. A FUM. FUM. E é isso. Muito obrigado por todos. Bom, para a gente encerrar, quer fazer mais alguma colocação, Camila? Até complementar, nós estivemos agora também com a primeira-dama de Arujá. De Arujá, a Cláudia Camargo. Vocês falaram da primeira-dama aqui do Ricardo Nunes. E temos a primeira-dama, que hoje é deputada estadual também, a Ana Carolina. Quando nós vemos essas mulheres com viés mais social, assistencial e liderando à frente, nós conseguimos implantar na cidade um acolhimento muito melhor. Então, todas as primeiras damas que estão aí nos ouvindo, vocês precisam realmente assumir à frente aí da assistência social, porque faz uma grande diferença. E aí eu citei 3 cidades que nós estamos com políticas públicas já sendo implementadas, já tendo realmente uma expansão, e isso não é mimimizinho, não é coisa de mulher que não tem o que fazer, pelo contrário, nós temos sim que nos unir, e porque juntas somos mais fortes e podemos combater o feminicídio e deixar mulheres com autoestima mais elevada e verdadeiramente se sentir mais acolhida, amparada, quando nós se juntamos para amplificar e levar informação. Então, é isso. Primeiras damas vão sim e fazem os maridos estarem mais à frente e olhar com um olhar melhor. E a gente também tem prefeitas em várias cidades, né? Que a gente cada vez mais tem essa representatividade da mulher na política, que a gente tem 2 atuantes tão fortes com um trabalho tão incrível. Quero pedir a consideração final, tanto da Daniele quanto da Estela, e parabenizá-las, principalmente por esse trabalho tão incrível, que eu já tive a oportunidade de entrevistar algumas das coordenadoras de projetos de vocês, e ainda falei, vocês têm que estar no Agosto Lilás, porque realmente é um projeto que brilha os olhos, e a gente, como bem disse a Camila, a gente tem vontade que todas as cidades tenham a mesma oportunidade que São Paulo está tendo. A gente está fazendo esse programa aqui no coração de São Paulo, na Avenida Paulista, e a gente falava da participação da sociedade. E é justamente sobre isso. A sociedade tem, sim, se mobilizar para que essa ação contra a violência contra a mulher seja cada vez maior. Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. Eu acho que foi um momento de nos fortalecer também, de inspiração e de construção coletiva, né, Dani? Nós que agradecemos, porque estar aqui, falar de tudo que a gente tem feito em prol das mulheres da cidade é o nosso trabalho e o nosso dever. E quando eu falo dever, não é nem como funcionário da prefeitura, como membro da prefeitura. É nosso dever como mulher. Então, a gente está aqui divulgando sempre os nossos serviços,
para que mais e mais mulheres possam saber o que elas têm, o que elas podem contar com a prefeitura aqui em São Paulo. Só para a gente finalizar e ficar bem ressaltado mesmo para a população, a mulher se sentiu realmente acolhida, sentiu segurança para pedir realmente essa ajuda. Qual o caminho e como ela faz? Bom, o caminho é 24 horas a gente está com o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, que fica no Cambuci. Então, sábado, domingo, de madrugada, aconteceu alguma coisa, está precisando de ajuda, Casa da Mulher Brasileira. Fora isso, você entrou no metrô, ali no Sacomã, por exemplo, aí está precisando de algum atendimento, nós temos um posto de atendimento no Sacomã. A nossa van está circulando por aí. Precisou de alguma coisa, pode parar que a gente está pronto para atender. E nós temos nossos centros de referência e centros de cidadania espalhados pela cidade toda. Então, precisando de qualquer coisa, a gente vai ter um centro de referência para atendê-la próximo da casa dela. E vale destacar também, Daniele, que hoje a Guarda Civil Metropolitana está treinada também para direcionar as mulheres para esses programas. Exatamente. A Guarda é a nossa grande parceira, tanto fazendo direcionamento, como atuando também para verificação das medidas protetivas. Então, eles fazem esse acompanhamento também. Então, a Guarda é das nossas maiores parceiras. Na dúvida, se você não sabe para onde correr, para quem pedir ajuda, sempre tem uma Guarda Civil Metropolitana por perto. Então, peça ajuda, né? Não se cale diante de uma violência, seja ela física, emocional ou patrimonial. É isso. E para a GCM também não encontrou, é só ligar 153, né? Que realmente você vai ser direcionada. Perfeito. Quero agradecer mais uma vez a participação da Estela, da Daniele. A gente segue aqui, né, Li e Camila? Tem mais painéis ainda no decorrer dessa tarde no Agosto Lilás, aqui na Guardiã da Notícia. Você acompanha todos os detalhes no nosso Instagram, aqui também pelo YouTube, na Guardiano 560, em breve 82.3 na FM. E a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Você acompanhou mais um painel especial da Guardiã da Notícia e a FUN, especial Agosto Lilás. Agosto Lilás é na Rádio Guardiã.